estão presentes e os que sintonizam essa apresentação do Evangelho de Jesus, de número 220, hoje, dia 9 de outubro de 2024. Né? Estou aqui à frente de vocês, o que falo, porque tenho meus ouvidos mais próximos e tenho necessidade de ouvir e aprender os valores espirituais que estão disponíveis em casas que divulgam a doutrina espírita. O Evangelho de hoje é a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Vamos ouvir apenas o coordenador. Tá? Bom, de acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o Brasil registra cerca de 73 mil novos casos de câncer de mama em 2024. Tá? Outubro Rosa simboliza um alto abraço, reafirmando o protagonismo feminino e valorizando o autocuidado. O objetivo da campanha Outubro Rosa é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, o câncer de colo do útero, promovendo conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade. O PNI, Programa de Imunizações, recomenda uma dose única de vacina contra HPV para crianças e adolescentes na faixa de 9 a 14 anos. O HPV é o papiloma vírus. A vacina é mais eficaz quando aplicada antes do início da vida sexual. Esse programa existe há 34 anos e funciona muito bem. Cerca de 99% dos casos são causados pelo HPV-24 e a vacina funciona muito bem. Essa campanha foi criada pela Fundação Susan G. Komen of the Cure, que distribuiu laços rosas aos participantes da primeira corrida da cura em Nova York em 1990. No Brasil, a primeira iniciativa relacionada com a rosa ocorreu em São Paulo, em 2002, quando o obelisco do Ibirapuera foi iluminado com luzes cor-de-rosa. A campanha ganhou forças em 2008, quando monumentos e prédios de várias cidades brasileiras foram iluminados de rosa. Previram-se, né? A vacina funciona, tá? Os sorteios, né? Livro da epidemia mediúnica foram feitos e realizados aos presentes aqui na Casa do Caminho, tá? Bom, hoje nós vamos ler aqui um trecho do livro Aqui e Agora, do Gerardo de Luca, 240 páginas de 30 capítulos. Enfermeiros, capítulo 19, página 135. Ele faz uma referência bem interessante, né? do Francisco, que não é o Chico Xavier, Francisco de Assis. É muito bem interessante, né? Bom, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho grandeza dentro do coração. Enfim, a paz com que tanto sonhamos pode começar aqui e agora. Pode ficar? Mais perto? Bem no meio. Aqui? Bem no meio, tá legal. Bom, o enfermeiro é a página 145. Era lindo de se ver a dedicação, o amor com que Francisco cuidava dos leprosos naquele leprosário de Gúbio. Era um verdadeiro enfermeiro e um anjo da guarda. Um anjo da guarda. Quando ele chegava de manhã, eles se sentiam outros. E Francisco cuidava de suas chagas, limpava os curativos e, sobretudo, colocava o coração naquilo que fazia, tratando os leprosos. Parecia-lhe cuidar do próprio Cristo. Quem disse isso foi Frei Geraldo, né? Um vigário caputino da paróquia Santa Teresa de Colatina, né? Francisco de Assis é o exemplo que procurou viver e não apenas teorizar o Evangelho do amor do Cristo. Nisso reside, a meu ver, a força da mensagem de Francisco, um homem simples, pobre, alegre, fraterno, e que, por um aparente paradoxo, apresentava-se como o maior pecador dentre todos. Ao iniciar
esse capítulo, citei o relato de Frei Geraldo a respeito de como Francisco tratava os enfermos. Meu propósito é de que o exemplo dele também não nos contagie as atitudes, despertando-nos a essência amorosa, retirando-nos de um modelo de vida encarcerado em nós mesmos, responsável por nossos sofrimentos. Para nossa reflexão, destaco a seguinte observação sobre o comportamento de Francisco. Era lindo de se ver a dedicação, o amor com que Francisco cuidava dos leprosos. Observo que o amor de Francisco se expressava pela via do cuidado. Amar é cuidar, tratar bem. É uma atitude benfazeja ao outro e que não necessariamente está associado a um sentimento, a um gostar. Deduzo que o Evangelho, amar, atitude benevolente, seja diferente de gostar. Quando Jesus nos fala para amar o próximo, não acredito que Ele nos esteja pedindo para ter aquele sentimento de afeição, de admiração, de ternura. Como a mãe tem pelo filho. Por exemplo, aquele amor que, de tão grande, não cabe no coração, seria humanamente impossível termos esse amor pelos quase 8 bilhões de habitantes do planeta. O autor está se referindo à data de 2002. Para vocês terem uma ideia, hoje a população do planeta está em 8,2 bilhões de pessoas. Tá? Então, na minha percepção para o Evangelho, amar é mais um comportamento do que um sentimento. Tratar benevolentemente todos me é possível. Fazer o bem, ajudar quem sofre, cuidar de quem está vulnerável, são os desafios práticos e viáveis que Jesus nos apresenta e que Francisco de Assis soube tão bem enfrentar. Esse sentimento se extrai das seguintes palavras do Mestre: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei dos profetas. É a lei e os profetas. Então, para isso, para Cristo, amar é gesto, é atitude de cuidado para com o semelhante, é tratá-lo com benevolência. E Francisco amava os doentes, cuidando deles, oferecendo-lhes bom trato, sendo enfermeiro e anjo da guarda, limpando-lhes as feridas. E por que devo tratar bem o próximo? Pela simples razão de que o próximo é meu irmão, filho do mesmo Deus. Como afirma Leonardo Boff, se nós somos filhos de Deus, não podemos tratar mal os filhos de Deus, nem lhes fazer violência. Francisco viveu a experiência da fraternidade com intensidade. Chamava todos de irmão, irmã, mesmo aqueles que lhe causavam problemas, onde podemos entender a afabilidade, a cortesia, a misericórdia e a doçura com que o irmão Francisco tratava a todos. Diariamente nos defrontamos com pessoas que, de alguma forma, também precisam de cuidado, a começar pelo seio da própria família. Todo ser humano carrega em si as suas dores, feridas, batalhas, carências, fraquezas e insuficiências, sejam elas de ordem física, emocional ou espiritual. Ninguém é autossuficiente. E não podemos nos esquecer de nos incluir no imenso grupo dos humanos necessitados de cuidados. Aliás, como Francisco, que também assim se considerava. Esse olhar nos levará a trabalhar por nosso autocuidado e também pelo cuidado do outro, quando ele estiver caído e desamparado, sem condições de se levantar sozinho. Tanto quanto nós, um dia precisaremos igualmente que alguém nos levante. Se necessitamos uns dos outros, se ora somos os doentes, precisamos de enfermeiros. Ora, os enfermeiros ajudando os doentes, é intuitivo que precisamos cuidar uns dos outros. Nisso reside o segredo da vida. Feliz, amar, verbo que Francisco conjugou infinitas vezes com todos aqueles que cruzaram o seu caminho. De maneira prática, é possível incorporar os exemplos de Francisco. Apresento algumas conjugações do verbo amar que Francisco certamente adotaria
aqui e agora. Leve em consideração que a grande maioria das pessoas que cruzam o nosso caminho carregam dentro de si dores e dificuldades. Quase ninguém está suficientemente bem. Por isso, seja cuidadoso nas palavras, gentil e afável no trato, caridoso nas atitudes. 2. Tenha sempre uma palavra de esperança e bom ânimo diante daqueles que atravessam momentos difíceis. 3. Procure cooperar com organizações filantrópicas de assistência social aos desvalidos, não apenas com recursos financeiros de que você possa eventualmente dispor, mas, sobretudo, doando algo de si mesmo, seja de suas habilidades, seja de qualquer outra atividade que você possa realizar. 4. Ao acordar todas as manhãs, repita com Francisco: Senhor, fazei em mim um instrumento da vossa paz. Recorde-se desse compromisso todas as vezes em que, no decorrer do dia, você presenciar algum confronto ou se envolver em alguma situação conflituosa. 5. Não apenas fale, mas ouça também usando de paciência e bondade. 6. Nunca desconsidere o poder do sorriso e do elogio. 7. Siga esse conselho de André Luiz. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas a condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas, semelhantes aos seus. 8. Em tudo que você fizer, pensar ou disser, procure expressar a sua amorosidade. E assim que curamos o mundo a partir de nós mesmos. De Luca, juiz de direito de São Paulo, um autor que já vendeu mais de 1 milhão de livros, de exemplares. Eu recomendo. Boa noite, fique com Deus. Que atenção. Boa noite a todos. Mais uma vez. Bela mensagem. Bela mensagem. Realmente, bela mensagem. Tá. Bom, nós estamos no estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. E ontem, inclusive, eu brincava com o Marco, né? Abrindo ao acaso, quantas vezes foi aberto na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Quantas vezes foram abertos em prefácio? Não é? E nós estamos falando do Código Moral da doutrina espírita, alicerçada no Código Moral que o Cristo nos trouxe. Daí a importância das nossas reflexões e decisão de estudarmos com vocês, refletirmos com vocês o Evangelho desde o início. E repetimos, quando chegarmos lá no final da última prece, do capítulo 28, aqueles que estiverem conosco, começaremos novamente. E assim sucessivamente ao longo das próximas encarnações. Só um aviso antes que eu me esqueça. Quem estiver com criança, tem Maria. A sugestão não é bem sugestão, é orientação. Tome os passos primeiros. Ok? Crianças sempre devem tomar passos antes dos adultos. Um dia nós vamos explorar essa questão. Ok? Mas é orientação do plano espiritual que isso aconteça. Ok? Bom, então veja, nós trabalhamos, repetimos sobre o prefácio do Evangelho.
refletimos sobre o objetivo da obra do Evangelho, que é a apresentação do código moral. E o objetivo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é o primeiro item da introdução do Evangelho. A introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem 4 partes. A primeira foi a que nós vimos na quarta-feira passada, que tratou do objetivo. Sabia? Você viu? A primeira, nós refletimos com vocês na quarta-feira passada. Hoje, nós vamos refletir sobre o item 2, que trata da autoridade da doutrina espírita, que vem, por isso que Kardec denominou o controle universal do ensino dos espíritos. A parte 3 trata de notícias históricas. Quem compartilha conosco os estudos nas quintas-feiras aqui, as segundas-feiras lá em Palmeiras, sabe muito que eu gosto muito dessa coisa de antecedência histórica, de vincular as diversas etapas do nosso progresso, né, ao longo da história da humanidade. E a parte 4, Kardec nos traz alguma síntese da filosofia de Sócrates e de Platão, que ele considera verdadeiros antecessores do cristianismo e do próprio espiritismo, ou seja, enviados do mestre na preparação nossa para a grande vinda do governador do planeta Terra. Ok? Nós vamos passar por cada um deles. O que vem a ser essa autoridade da doutrina espírita? O que vem a ser esse controle universal do ensino dos espíritos? É disso que nós vamos falar hoje. Esse foi o método utilizado por Kardec em trabalhar todo o seu, não é muito adequado, mas todo o Pentateuco espírita. O que é constituído o Pentateuco espírita? Livro dos Espíritos, Livro dos Velhos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Ok? Nesses 5 livros, Kardec utilizou este método: controle universal do ensino dos espíritos. Mas e a revista espírita? Não. A revista espírita Kardec usou como uma espécie de laboratório para estimular reflexões e debates sobre temas que ainda não estavam fixados, que ainda não tinham conquistado esse controle universal, essa concordância universal dos espíritos. Obras póstumas foram escritas de Kardec, foram coletadas após o seu desencarne. Ok? Então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, Kardec trabalhou isso que ele denominou o controle universal do ensino dos espíritos. A doutrina espírita não é uma concepção puramente humana. Para mim é óbvio isso, né? A doutrina dos espíritos logo é do plano espiritual. Mas Kardec nos traz a seguinte informação, a seguinte concepção: ela é sim ditada pelos espíritos, doutrina dos espíritos, mas a elaboração é humana. Vejam só, nós não fazemos ideia ainda do tamanho, da importância, da magnitude do trabalho que o senhor Hipólito Leão Denis Arrembaes e Allan Kardec desenvolveu. Não fazemos ideia. Porque se a doutrina espírita for de uma concepção meramente humana, ela não extrapolaria as capacidades daquele humano. Todas as filosofias e todas as correntes espiritualistas que foram centradas em uma pessoa, elas tiveram a sua propagação no primeiro momento no seu raio de ação, no raio de ação no qual estava aquela criatura. Todas as filosofias são a expressão da celebração de cérebro de um filósofo, um sistema, uma concepção daquela criatura. A doutrina espírita, fosse desta forma, ela também estaria restrita à capacidade do caso de Allan Kardec. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Ela extrapolou, ela aconteceu ao longo, em todas as partes do mundo, que é o que nós vamos ver agora. Ela foi revelada pelos Espíritos em todas as partes do mundo. Vejam só. Então, uns tempos atrás alguém me fez a pergunta: como que Kardec intuiu? Como é que foi
essa inspiração. Não foi isso. A orientação que ele recebeu foi durante a execução do trabalho dele. Mas as manifestações, as revelações do plano espiritual, as revelações da vida, da dinâmica do plano espiritual, aconteceram no mundo inteiro. Por diversos médios que não se conheciam, em lugares diferentes. E veja, então, o trabalho do plano espiritual é estimular essa revelação em todo o mundo e mais. Em insuflar, em desenvolver médicos, em trabalhar a aceleração da sensibilidade mediúnica, para que se tornassem capazes de receber essas revelações. E aí o tempo todo ele vai confrontando o que seria uma revelação feita por uma só pessoa e uma revelação que representa um controle universal, um consenso universal dos Espíritos. E o tempo todo eles falam que se tivesse sido por uma única pessoa, além dessa limitação, essa pessoa poderia ser objeto de engano, de engodo. Ela estaria centrada na sua área de atuação e poderia encontrar o quê? Resistências de pessoas, de outras concepções, resistências de outras nações. E não foi isso que aconteceu. Como ela aconteceu em todo o mundo, essas resistências partiram daqueles que tinham uma posição sistematizada, ou daqueles que viram nessas revelações algum tipo de medo, de receio de ferir os seus privilégios. Então veja, como é que foi isso? Eles fizeram a propagação, eles os espíritos, e eles foram suscitando, ou seja, fazendo esse trabalho de sensibilização. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse essa pessoa, tal intérprete, se fosse uma única pessoa, houverá sido objeto de prevenção de muita gente, ou seja, a questão das resistências às quais nós vivemos. Então veja, nessa universalidade do ensino dos Espíritos reside a força do Espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Vamos lá. Se fosse uma única pessoa, o mais genial que fosse, que tivesse recebido essa revelação, ela estaria restrita à sua região geográfica. Lembremos que nós estamos falando do meados do século XIX. Ela estaria se defrontando com sistemas já existentes e estaria enfrentando críticas e resistência de outros povos, de outras nações, de outras correntes. Mas não foi isso que aconteceu, porque no interior dessas outras nações, no interior dessas correntes, também aconteceu médios recebendo essas revelações. Vamos lá. Nessa universalidade está a garantia contra os cismas, contra as separações, contra as divergências. Então, no momento que Kardec, no seu trabalho de classificação de informações, no seu trabalho de classificação dessas revelações no mundo inteiro, que ele selecionava aquelas que já estavam representando o consenso dos espíritos e retirava essas informações para compor os diversos livros da codificação, isso representa um consenso tamanho que dificilmente abrirá espaço, na realidade, de forma quase impossível, abrirá espaço para contradições. Porque aquelas concepções que confrontavam esse consenso dos espíritos logo deixaram de existir. Quando a doutrina estava surgiram várias interpretações sobre os fenômenos, mas interpretações individuais, que foram sendo assimiladas ou esquecidas quando esse consenso universal emergiu. Está ficando claro isso, gente? É dessa doutrina que nós estamos falando. É dessas concepções de vida que nós estamos refletindo e trabalhando.
trabalhando e adotando como postura, como concepções de vida. Essa universalidade, faculta uma inatacável garantia contra os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Kardec já estava antevendo isso. Então, o Kardec desencarnou, os cismas começaram a surgir por interesse, por ambição de alguns, por resistência sistemática, na própria sociedade dos estudos espíritas. Só depois isso foi descoberto, só depois o trabalho do Sr. René Marie foi percebido com as alterações que vieram nos livros Céu e Inferno e a Gênese. Ele não estava, obviamente, visando especificamente esse tipo, ou aquele desvio, aquele desvirtuamento, mas o futuro da doutrina. Outra questão que foi bastante trabalhada nesse aspecto é a desmistificação dos espíritos. O que significa isso? Aquela ilusão ou falta de informação de que nós desencarnamos e nos tornamos os supimpas da vida. Gente, quando nós desencarnamos, nós continuamos no plano espiritual tal como estamos aqui. Com a diferença que estamos sem um corpo físico. Mas os nossos patamares de conhecimento, as nossas conquistas morais, são aquelas que nós realizamos ao longo das nossas encarnações e na encarnação recém-deixada. Não muda, não há saltos. E quem está falando isso? Kardec? Não, os espíritos, através das suas manifestações, nos trouxeram essa realidade. Que temos capacidades diferentes, o que não é novidade. Nós somos iguais perante o Pai, mas somos individualidades que foram criadas em momentos diferentes. Nós já repetimos sobre isso. Passando por situações diferentes, exercendo nosso livre-arbítrio de forma diferente. Por conseguinte, as nossas capacidades se diferenciam. E essas diferenciações se manifestam quando os espíritos ditam ou revelam ou nos trazem as suas concepções, as suas revelações. E elas diferem tanto na forma, ou seja, na forma de expressão, quanto do fundo, ou seja, do significado dos conceitos. Esse é o grande trabalho de Kardec. Como identificar, apesar da diferença de forma, aquele fundo que constitui a essência comum de um determinado conceito. Esse foi um dos trabalhos que ele fez. Desmistificando aquilo que foi objeto de muitas críticas. Então, veja, nem a todos é dado penetrar certos mistérios. É óbvio. A depender do nível evolutivo de cada um de nós temos um nível de percepção. Um nível de percepção. À medida que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, ampliando o conhecimento das leis da vida, essa percepção, obviamente, vai se ampliando. Não só o conhecimento, mas também a nossa evolução moral. Que o saber de cada um deles, de cada um desses espíritos, é proporcional à sua depuração, à sua evolução. Que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens. Olha só, olha a surpresa. Tem muitos encarnados que sabem menos que nós. É verdade, tem utilidade, que sabem muito mais. Não é? Mas imaginar que tem muitos irmãos nossos que estão na nossa retaguarda evolutiva, não é nenhuma surpresa. Mas é uma mística que tinha. É uma ignorância nesse sentido. Que entre eles, ou seja, entre esses espíritos, há presunçosos e há sofômagos. Nossa. Ou seja, que são sábios, que julgam saber o que ignoram. Sistemáticos. Enfim, que só os espíritos de categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos, ou seja, os espíritos já no mundo feliz ou espíritos puros. E daí a diversidade de comunicação,
Daí a diversidade, na forma e do fundo, ou seja, do conceito com o qual Kardec recebeu essas informações do mundo inteiro. E aí o grande alerta de Kardec, o grande alerta. O primeiro exame de qualquer mensagem que recebamos deve passar pelo uso, pelo crivo da nossa razão. Gente, isso é uma revolução. Nós estamos habituados a seguir dogmas, a seguir hierarquias, a cumprir determinações sob pena de ir para a fogueira, de sermos excomungados. Não foi isso que o Cristo pregou. E foi essa liberdade, com autonomia e responsabilidade, que a doutrina espírita, que os espíritos resgataram para cada um de nós. Submeter a nossa razão, tudo o que venha dos espíritos. Recebi uma mensagem do mentor, não entendi. Como não entendeu? Não entendi. Vou questionar. Vai questionar o mentor? Vou. É direito e responsabilidade. Responsabilidade. Porque, a depender da forma como eu entendi aquela comunicação, eu vou passar a me comportar. Comportei errado porque não aclarei o verdadeiro significado dessa informação, ou descobri um espírito zombeteiro querendo atuar como meu mentor. Vejam só, a responsabilidade, independente do nome. Olha, quem leu A Caminho da Luz, nós estamos falando, quem é o autor de A Caminho da Luz? Alguém sabe? A Caminho da Luz, um tal de Emmanuel. Emmanuel, todo mundo sabe. Ele cita lá numa passagem a história da alma gêmea. E a Federação Espírita Brasileira questionou, mandou uma correspondência lá com o nosso Chico Xavier. Que história é essa de alma gêmea? Porque essa concepção não é doutrinária. Porque o que nós entendíamos por alma gêmea era uma metade, um ser que foi criado metade e fica procurando eternamente a sua outra metade. Isso não existe. Resposta de Emmanuel: não mudem nada do que foi escrito, mas acrescentem a seguinte nota. O que eu quis dizer por alma gêmea são pessoas, são espíritos que evoluíram conjuntamente, desenvolveram projetos conjuntamente, aprenderam a se amar ao longo de muitas encarnações. Ou seja, estão unidas pelo amor, mas não porque é uma metade. E isso ele vivenciou não fugiu o nome da companheira dele, há 2000 anos atrás, 50 anos depois, enfim. Ele vivenciou isso. Emmanuel, um questionamento. Outros autores, alguns dos quais, inclusive, eu gosto por demais, Pietro Baldi. Pietro Baldi, um grande médico, mas não é espírita. As obras de Pietro Baldi, quando nós lemos as obras, elas são encantadoras. Dificílimas, mas encantadoras, mas não é espírita. E tem algumas concepções que claramente refletem uma posição de um Baldi. Então, até que aquelas posições entrem num processo de concordância no plano espiritual, com os diversos espíritos, algumas das concepções que ele coloca têm que ser mantidas no oxigênio. Muitas já estão sendo confirmadas. Quer ver outros espíritos que vocês conhecem? Ramatiz. Ramatiz não é espírita. É um espírito que tem uma origem oriental, que tem mensagens belíssimas, mas tem muita coisa que foge do corpo doutrinário espírita. Miramês, que é outro espírito, João Nunes Maia, que eu particularmente acho belíssimas as obras dele, tem algumas afirmações que ele faz que nós temos que criticar sobre o uso da razão vis-à-vis dos princípios doutrinários. Nós temos, é obrigação nossa isso. Então, Kardec enfatiza isso. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles passam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros,
e em vários lugares. Prova a experiência que quando um princípio novo tem que ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, senão quanto à forma, quanto ao fundo. Essa a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Kardec trabalhou com cerca de 1000 centros espíritas ao redor do mundo. Então, esses centros recebiam essas mensagens e para eles o significado maior fugia, porque estava isolado. Mandava para Kardec. 1000 centros do mundo inteiro mandando mensagens, correspondendo para Kardec. Lá ele, auxiliado por sua companheira, por sua esposa Amélie Boudet, fazia o trabalho de classificação, identificava naqueles conceitos aqueles que estavam havendo concordância dos espíritos, separava. 1000 centros. Vejam só. Essa observação é que nos tem, na época, guiado até hoje. E é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. É a garantia para a unidade futura do Espiritismo. Vejam só. É a garantia para a unidade futura do Espiritismo. Por isso nós temos que ter muito cuidado com algumas inovações que surgem. Aquelas que claramente representam novas revelações e que não ferem os princípios doutrinários, perfeito. Nós tivemos continuadores, não é? Toda a obra de Chico Xavier, de Divaldo, Ivone Pereira e tantos outros, não é? Então, essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o Espiritismo. Então, tem muita gente querendo rever Kardec. É complicado. Está ao nível, na altura de conhecimento e moral de um espírito evoluído e mais, assessorado pelo Espírito de verdade. Os Espíritos não nos disseram tudo à época e não nos disseram tudo ainda. Por que acontece? À medida que esses pontos vão sendo elucidados, essas revelações não chegam. Eles agem com muita prudência. Eles não colocam a revelação num instante onde nós ainda não estamos amadurecidos suficientemente para compreendê-la e internalizá-la. Daí a necessidade. Isso aqui foi uma advertência praticamente que nos pediram a Kardec, de maior prudência em dar publicidade àqueles conceitos que ainda não tinham conquistado o consenso dos espíritos. E, caso se julgue conveniente publicá-las, importa não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém carecendo sempre de confirmação. A revista Espírita está plena disso. Muitas propostas, hipóteses que foram ali colocadas. Muitas delas já foram ratificadas pela ciência, outras não. Pela ciência e pelas revelações do plano espiritual. É o gradualismo. Isso representa um processo que vem desde a primeira revelação. À medida que a humanidade vai evoluindo e ampliando a sua capacidade de percepção de forma mais abrangente da verdade, essas revelações vão nos chegando. Quantas questões ainda não esclarecidas, os Espíritos tratam como pontos de vista. E lá em A Gênesis tem isso. O Evangelho está estruturado de que forma? Para cada ponto que Kardec desenvolveu ali das leis do Código Moral, ele tem a passagem do Novo Testamento, tem as suas reflexões e embaixo tem as instruções dos Espíritos. Gente, ele recebeu dezenas, centenas de informações dos Espíritos sobre aquele ponto. Ele fez o trabalho de selecionar cada um e colocou ali uma, duas, acho que 3 no máximo, que ele entendeu que melhor abordam aquele tema que ele estava explorando. Então, repetindo e frisando, universalidade dos Espíritos. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. É o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. E hoje?
Nós temos, esse método funciona, continua? Continua. Não da forma que Kardec aplicou. O trabalho de Kardec é único. Ele invocava os espíritos, ele tinha essa autoridade moral, porque isto lhe foi o seu mandato. Mas e hoje? Isso acontece? Acontece. Vamos citar algum exemplo? Por exemplo, quando André Luiz nos trouxe as informações sobre as cidades no plano espiritual, foi uma novidade, nós não sabíamos. E Ivone Pereira já tinha essa informação bem antes, quando ela escreveu Memórias do Suicida. Só que a Federação Espírita Brasileira, na época, não aceitou divulgar o livro. E ela guardou. 20 anos depois, Leon Denis chega para ela e diz: vamos revisar o livro. Fez toda uma revisão do livro, adequando e acertando os pontos que poderiam ferir, adequando a uma visão mais doutrinária, e saiu esse clássico sobre esse tema que nós conhecemos, Memória do Suicida. E lá no livro ela fala, o Caminho do Castelo Branco fala das cidades espirituais. No encontro que ela teve com Chico Xavier, Chico falou assim: Ivone, era preciso que André viesse antes. Vejam só, isso não é uma orientação do plano espiritual? Isso não é esse controle universal do ensino dos espíritos? Quer ver outro tema que também André Luiz nos trouxe? Ovoides. André Luiz foi o primeiro autor que nos trouxe essa informação sobre ovoides. E aí, gradualmente, isso começa a aparecer em outras obras espíritas. Quer ver mais uma? Aparelhos, obsessões complexas, uma utilização de aparelhos, de chips no perispírito dos obsediados. Quem apareceu com essa primeira informação foi o José Lacerda, no seu trabalho lá no Rio Grande do Sul, quando ele trouxe no seu livro Espírito e Matéria. Mas Ivone Pereira já tinha falado alguma coisa também do seu livro. Manuel Filho Almeida de Miranda, com a psicografia do Divaldo Pereira Franco, nos trouxe essa informação também. Ou seja, também, ainda hoje, o controle universal do ensino dos espíritos se faz presente, dando segurança para que nós busquemos conhecer, ampliar a nossa concepção, o nosso conhecimento e a aplicação da doutrina dos espíritos, o Consolador prometido. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos.